Olá, está começando mais um programa Novo Campo cheio de novidades. Confira os principais destaques de hoje. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu na Festa do Morango. A agricultura familiar ganha crédito para garantir a safra de 2012 e 2013. Conheça os benefícios da beterraba para a sua saúde. O Brasil avança na construção de edifícios que preservam o meio ambiente. Ecoterapia ganha força entre deficientes físicos. E ainda em uma série especial, você vai conhecer o caminho do látex até que ele se torne um preservativo. O morango é uma fruta típica do inverno que atrai paladares e olhares por todo o mundo. Aqui no Brasil, o morango faz parte de inúmeras receitas de dar água na boca. E nossa equipe foi conferir a 29ª Festa do Morango de Jarinu, onde o visitante pôde se deliciar com os morangos e se divertir com as diversas atrações. A reportagem é de Mara Souza. À primeira vista, eles parecem de plástico. A cor vermelha intensa, o aroma adocicado é de dar água na boca. Na primeira mordida, uma mescla de sabores levemente ácidos desperta ainda mais o paladar. O morango é um fruto originário da Europa e no Brasil conquista cada vez mais pessoas. Atualmente, o estado de Minas é o maior produtor. Mas é em Atibaia, interior de São Paulo, que ele tem lugar de destaque, pois os agricultores criaram uma festa que já está na 29ª edição e atrai um público cada vez maior a cada ano. O morangueiro requer dias curtos e temperaturas amenas ou baixas. Nessas condições, o florescimento e a produção dos morangos são estimulados. Na região de Atibaia, o mês ideal para dar início ao cultivo é março. Segundo o seu Osvaldo, que é agricultor e organizador da Festa do Morango, alguns cuidados são necessários para o bom desenvolvimento da fruta. Por ele ser pés pequenos, a gente tem que ter um cuidado de limpeza de folhas velhas, entendeu? A gente usa o plástico que você vai não deixar a fruta entrar em contato com o solo, entendeu? Mas o cuidado dele é normal, sabe? A gente tem que estar sempre em cima, zelando, fazendo as limpezas para que ele saia um produto bonito como a gente tem. O agricultor ainda nos conta o porquê optou pelo cultivo desta fruta. Bom, olha, eu aprendi com meu pai. Meu pai veio aqui na região e a gente viu os japoneses que plantavam morango aqui e a gente acabou gostando e por esse motivo que eu te falei, porque num hectare você planta 60 mil pés. Então a gente vê que não precisa grande área. A colheita começa aproximadamente após 60 a 80 dias do plantio das mudas, dependendo das condições climáticas e do tipo de solo, podendo se prolongar por 4 a 6 meses. A época de colheita varia de julho a dezembro em regiões mais frias, como o sul do país. O período de colher os morangos é uma das operações mais delicadas e importantes de todo o ciclo da cultura. Os frutos do morangueiro são muito delicados e pouco resistentes. Por este motivo, é feita manualmente. Mas além de saborosa, a fruta contém substâncias benéficas à saúde. Um trabalho do Instituto de Pesquisa em Alimentos da Noruega classificou o morango como um dos alimentos mais ricos em substâncias antioxidantes, importantes no combate aos radicais livres. E na Festa do Morango, os produtores estão atualizados sobre os benefícios que esta fruta proporciona. Por isso, a agricultora Elisene investiu na produção do suco. A gente extrai o suco para fazer o morangos em passas, novidade também. Daí ela vira esse suco natural, sem conservante, sem adição de corantes e é só o morango e um pouquinho de açúcar. O suco de morango serve para ácido úrico, para tosse, para febre, ele é muito bom. Merengues, fundi, sorvetes, tantas outras receitas podiam ser degustadas. E a dona Cida não perdeu tempo e foi logo experimentar uma delas. Uma delícia. Tá boa, joia a festa.
Para os agricultores, a principal finalidade dessa festa é mostrar a força da agricultura local para todas as culturas e divulgar essa fruta saborosa e rentável. E para quem visita, conhecer um pouco mais da fruta e saborear as delícias que são feitas a partir dela. No quadro Você Saudável de hoje, você vai conhecer os valores nutricionais de uma raiz, a beterraba. Confira. A beterraba é encontrada na forma de uma raiz rica em açúcar, proteínas, vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio, sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e manganês. Ela é ideal na luta contra a anemia, porque possui um alto teor férreo. Ela também deve ser consumida por quem apresenta problemas de fraqueza dentária e inflamação na gengiva. O sódio evita o desperdício de líquidos do organismo, enquanto o potássio confere a necessária potência muscular. O zinco é essencial para a manutenção da tessitura do cérebro, enquanto o magnésio é requerido pela estrutura óssea e equilibra as funções dos músculos e dos nervos. A vitamina C detém um alto potencial antioxidante, mas vários estudiosos afirmam que sua eficácia no organismo humano só é atingida quando a beterraba é consumida em seu estado natural. Das folhas da beterraba são elaborados cataplasmas, com o acréscimo de uma pequena quantidade de gordura. Neste formato, ela age como uma substância que refrigera as feridas da pele em processos inflamatórios em geral. Já o caldo da beterraba combate pedras localizadas na bexiga. Para tanto, ele deve ser consumido 3 vezes ao dia. Esta planta é muito indicada também para quem apresenta distúrbios no baço, no fígado e no intestino, atuando como laxante. Ela é comestível tanto crua quanto cozida. Gastronomicamente, ela é utilizada para a elaboração de sucos, saladas, bolos, refogados e omeletes. A beterraba, em seu estado ideal, apresenta cores bem condensadas e casca plana, sem asperezas. O melhor período de produção da beterraba é de agosto a fevereiro. 100 gramas desta planta detém 42 calorias. A agricultura familiar vai ter um crédito de 22 bilhões de reais para garantir a safra de 2012 e 2013. São 2 bilhões a mais do que na safra passada. Tomate, alface, cebola, assim como a saladinha básica de todo dia, a maior parte da comida que chega à mesa dos brasileiros é produzida pelas mãos de pequenos e médios trabalhadores rurais. A agricultura familiar garante 70% dos alimentos consumidos no país. É responsável por 38% da renda agropecuária e ocupa 75% da mão de obra do campo. E foi para esse segmento da economia que o governo federal reservou 22 bilhões e 300 milhões de reais que serão investidos no plantio, colheita e comercialização da safra 2012-2013. O limite de financiamento de custeio passou de 50 mil para 80 mil reais. O valor do investimento subiu de 50 mil para 130 mil reais. No caso das cooperativas, os limites de financiamento para investimento foram de 10 milhões para 30 milhões de reais. Para nós, que temos esse compromisso em erradicar a pobreza de nosso país, é absolutamente estratégico a política levada para o pequeno agricultor familiar. Sabemos que a pobreza extrema no nosso país, ela tem uma face. Essa pobreza mora principalmente no campo, mora nas grandes cidades também. E a partir de hoje você acompanha aqui no Novo Campo uma série de reportagens especiais que vão mostrar os caminhos do látex até ele se tornar preservativos na única fábrica brasileira que fica em Chapuri, no Acre. Hoje vamos até a floresta acompanhar o dia de um seringueiro.
A seringueira, nativa da Amazônia, é a árvore de onde se extrai o látex, matéria-prima para a fabricação da borracha. Desde a ocupação do Acre no século XIX e durante décadas, foi a principal fonte de renda das famílias que aprenderam a viver em meio à floresta amazônica. 2 séculos se passaram, mas o processo de coleta é praticamente o mesmo. De madrugada, o seringueiro caminha na mata pelas chamadas estradas de seringa, onde estão as árvores. Com esse tipo de faca, faz o corte, um traço em cada seringa. Uma tigela é deixada para recolher o leite. Depois de repetir o processo por toda a estrada, que tem dezenas de árvores, retorna com o balde para levar o látex até o galpão. O trabalho de coleta demora um dia inteiro. O látex é armazenado nos recipientes chamados de bombonas, com um produto químico, a amônia, para evitar a coagulação. Depois de coado, o látex é trazido pelos seringueiros para locais como este, chamado de ponto de recolhimento. Aqui é apenas a pré-análise da situação, para aprovar ou não o látex. Agora, essa produção tem destino certo, a fábrica de preservativos masculinos Natex. Criada há 4 anos, se tornou uma das principais alternativas de renda para 700 famílias moradoras da reserva extrativista Chico Mendes e de projetos extrativistas. Eu participo, meu pai, meu tio, primos, a maioria da minha família participa do látex. As famílias foram cadastradas e treinadas para a coleta e fornecimento nos municípios acreanos de Chapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Capixaba. Com isso, o látex passou a ser valorizado. Hoje, o preço do quilo da borracha pago pela fábrica é de quase R$ 8,00, praticamente o triplo do preço de mercado, que está abaixo de R$ 3,00. Eu achei que melhorou. Por causa que quando era a borracha mesmo, a prancha, o preço era bem mais baixo. Na próxima semana, você vai conhecer o trabalho da única fábrica de preservativos do país, numa comunidade no São João do Guarani, no Acre. Não perca! E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai conferir como a ecoterapia tem crescido no Brasil. Não sai daí! O uso de animais na recuperação e desenvolvimento de portadores de deficiência e necessidades especiais não é novidade, e a ecoterapia ganha cada vez mais força. Em 1997, a ecoterapia obteve o reconhecimento oficial do Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Com isso, na última década, o número de centros de ecoterapia no Brasil é cada vez maior. O uso do cavalo como motivador terapêutico no desenvolvimento de portadores de deficiência ou necessidades especiais produz resultados surpreendentes. A terapia alternativa é coisa séria, mas para a maioria dos pacientes, cavalgar no lombo de um cavalo é uma brincadeira divertida e talvez por isso produza tantos resultados. Nós realizamos a fisioterapia de uma maneira que ela se torna uma brincadeira para o praticante, diferente daquela sessão de fisioterapia que é realizada numa clínica entre 4 paredes. Aqui a gente faz um trabalho ao ar livre, e a gente realiza praticamente tudo que se pode fazer numa sessão de fisioterapia, a gente realiza aqui em cima do cavalo. A essência da ecoterapia está no movimento do animal. Essa cadência motiva o cavaleiro e exige a participação do corpo inteiro, músculos e articulações. Uma equipe multidisciplinar acompanha cada paciente nos 30 minutos de atividades. Existe o cuidado para que sejam sempre mantidos o mesmo animal, guia e terapeuta. É uma equipe cuja parceria, afinidade e intimidade com o cliente geram mais confiança e avanços no resultado da terapia. Tá mais, firme, Já pegou a postura, porque antes ela não tinha firmeza na cabeça, nem na coluna, E ela tem um desvio na coluna também, que é escoliose. E aí com a ajuda do cavalo também ajuda a melhorar, E a parte motora, ela tá evoluindo. É muito bom para a coluna dele, para o quadril. E ele gosta, Tá fazendo efeito. Eu notei que desde então ele começou a caminhar melhor, falar melhor, entender melhor as coisas em casa, até em casa com os irmãos, Eu notei que foi 80% a evolução de melhora dele foi aqui, na ecoterapia do quartel. Esse centro, em Cachoeira do Sul, interior do Rio Grande do Sul, integra o 13º GAC.
uma das poucas unidades militares de artilharia do país que coordenam e desenvolvem este trabalho na área da ecoterapia e em parceria com a comunidade. Além de focar a área da saúde, também tem cunho social. A gente desenvolve vários projetos com a PAI, com o Asilo Nacional de Medianeira, além de trabalhos sociais com menores infratores e outros grupos em risco social, né? Você vai conhecer agora a falsa coral, uma cobra pequena, mas que provoca muito medo entre os humanos. Essa é a falsa coral, é uma serpente muito comum aqui no Brasil, ela ocorre em diversos ambientes, ela não tem um ambiente muito característico no nosso país. A sua reprodução é ovípara, então ela bota alguns ovos e as serpentes já nascem com uma formação final desses ovos. As serpentes, elas podem se alimentar de diversos animais, elas são todas carnívoras. A falsa coral ela vai se alimentar de pequenos répteis, alguns pequenos lagartos, e também pequenos mamíferos, como roedores, alguns outros animais muito pequenos que ela vai encontrar devido ao seu tamanho. Ela não tem um tamanho muito grande, então ela vai se alimentar de pequenos animais. Muitas pessoas confundem a coral verdadeira com a falsa coral. Algumas lendas dizem como reconhecer uma ou como reconhecer outra. No Brasil, as crianças aprenderam, até pouco tempo atrás, diferenciar uma serpente venenosa de uma não venenosa através da cabeça. Essa é uma classificação que não serve no nosso país, porque as serpentes elas são muito diversas dentro do Brasil. Então, as serpentes, como reconhecer as duas? A falsa coral e a coral verdadeira, quem vai conseguir reconhecer são só biólogos, pessoas que estão acostumadas com esses animais. Então, caso encontrem um animal desse numa mata, numa trilha, afaste, não toque no animal, porque ele pode ser perigoso. Um projeto inovador na Suíça promete limpar o lixo do espaço em 3 anos. Cientistas suíços anunciaram a criação do projeto Clean Space One, que pretende limpar o lixo do espaço. Pelo menos 16 mil objetos de mais de 10 centímetros de diâmetro e centenas de milhões de pequenas partículas orbitam a Terra atualmente. Esses restos de foguetes são uma ameaça para as naves e satélites. Por isso, em 3 anos, a Suíça pretende lançar um conjunto de satélites limpadores que vão recolher este material. O Brasil avança na construção de edifícios que preservam o meio ambiente. São os chamados prédios verdes. O país é o 4º no mundo em certificações sustentáveis. Turbina eólica, placa de energia solar, lâmpadas LED. Tecnologias que fazem as construções agredirem menos o meio ambiente. Mas para ser um prédio sustentável é preciso uma certificação. Um dos selos mais reconhecidos internacionalmente é o LEED, sigla em inglês para Líder em Energia e Design Ambiental. No Brasil, a emissão dos certificados é feita pela ONG GBC, que incentiva os empreendimentos sustentáveis. Tem a ver com eficiência energética, com o uso racional da água, tem a ver com qualidade ambiental interna do edifício e com materiais. A primeira certificação verde foi concedida no país em 2007. Hoje, o Brasil é o 4º do mundo em número de certificações, atrás dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes. 59 projetos já foram aprovados e mais de 550 esperam o selo. Este prédio de escritórios na Grande São Paulo é um dos que já receberam o título de sustentável. Aqui tem até coleta seletiva de bitucas de cigarro. É a partir destes computadores que todo o sistema do condomínio é controlado, como ar-condicionado, consumo de água e de energia elétrica. Ter um sistema de automação é um dos principais requisitos para conseguir a certificação verde. Conseguimos economizar, em 2011 e 2010, 20% no consumo de energia elétrica e 40% no consumo de água. E chegou o momento do nosso especialista tirar mais uma dúvida que o pessoal nas ruas de São Paulo nos fez.
Olá, doutor Henrique. Meu nome é Jefferson. Eu gostaria de saber por que os gatos caem em pé. Jefferson, bom dia. Na verdade, os gatos, para cair em pé, eles precisam de um tempo para poder ter o reflexo, calcular a distância e se preparar para a queda. Se o gato cair do seu colo, provavelmente ele vai cair em pé. Mas se o gato cair, por exemplo, do 3º andar, existe uma chance dele não conseguir cair em pé e se machucar. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, mande para o nosso e-mail novocampo@novotempo.com ou acesse o nosso blog novotempo.com/novocampo. Escreva ali a sua pergunta no campo Fale Conosco. A resposta você confere aqui no programa. E agora você confere o que há de novidade na agenda desta semana. Do dia 29 de julho a 3 de agosto, acontece a 19ª Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Ela será na Pousada Rural Sesc, em Lages, Santa Catarina. Para mais informações, envie um e-mail para contato@rbmsca.com.br. No dia 31 de julho, encerra as inscrições do concurso ambiental do CRBio 1. O tema do concurso é Soluções Ambientais para uma São Paulo Melhor, que acontece na capital paulista. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 3884 1489. Já do dia 1 a 3 de agosto, acontece o curso Técnicas de Recuperação de Lagos e Represas, que acontece na capital do Rio de Janeiro. E para mais informações, ligue 0 Operadora 21 2262 3602. E o Novo Campo fica por aqui. Continue acessando nossas redes sociais e concorra a vários prêmios. Aproveite e acesse agora facebook.com/novocampo e curta a nossa página. O endereço do Twitter é @novocampoNT. Você pode nos curtir e concorrer a vários prêmios, além, é claro, de rever nossos programas. E a gente se encontra no próximo domingo ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá! Thank you.